Tudo bem com você? Eu sou o professor Ronaldo e estamos aqui para mais uma aula de filosofia para os alunos do terceiro ano. Nós estamos estudando nesse período um assunto muito importante, que é exatamente a filosofia e a ciência. Quando nós falamos de filosofia e ciência, é de suma importância compreendermos a proximidade que tem aqui entre a filosofia e as ciências. A história das ciências, ela está de certa forma imbricada, entrelaçada à própria história da filosofia. Vejamos, nós vamos falar hoje sobre a ciência antiga e a ciência medieval. Você pode acompanhar pelo livro Filosofando. Essa versão aqui que eu estou utilizando é uma versão de 2009. Mas você tem acesso aí no seu livro didático uma versão mais recente. O conteúdo é praticamente o mesmo, você pode acompanhar lá no capítulo 29. Vejamos, quando nós falamos de filosofia e ciência, de suma importância compreendermos que a filosofia ela surge no século VI e por volta do século VII, século VI aí na Grécia. Então essa filosofia grega, ela estava preocupada, de certa forma, com a transformação, a passagem do pensamento mítico para o pensamento mais racional. E aqui esse esforço de racionalização, ele é de suma importância, porque esse esforço, mesmo tendo ali um olhar voltado para questões cosmológicas, questões referentes à natureza, se tinha uma tentativa de racionalizar esse pensamento. O que antes era visto somente com um olhar por meio de um pensamento mitológico, eram os deuses que fazia, agora não. O filósofo perguntava, quando ele olhava para os astros, ele olhava para a natureza, ele perguntava as causas racionais e não qual foi o Deus que fez. Ele não queria saber se isso aqui era produto de Poseidon, ou Poseidon, como alguns dizem. Ele não queria saber se os céus era a habitação de Zeus. Ele queria saber de que é composto a água, como é que ela se forma, qual a necessidade dela para a sobrevivência, a importância. Ele queria saber o que faz com que o céu seja azul. Por que tem nuvens? Então essa tentativa de racionalização, ela é muito importante porque ela serve de base para o surgimento da ciência. Então a filosofia e a ciência que neste momento, no mundo antigo, ainda estavam vinculadas, estavam atreladas. Porque a cultura grega, a filosofia grega, ela não tinha um método específico, característico da ciência, mas sim da própria filosofia. E aqui um ponto-chave para esse momento é exatamente a geometria e a medicina. A geometria, neste momento, nós falamos aqui, nós podemos voltar um pouquinho mais, lá no Egito, tá? Os faraós, quando nós observamos aqui o pensamento egípcio, os faraós, eles tinham as suas estratégias para dividir as terras e organizá-las. E claro, eles se utilizavam para organizar as terras de acordo com a subida ou a descida do Nilo. Isso era feito por meio da geometria. Então a geometria aqui era de suma importância, porque essa geometria, ela permitia essa organização. Claro, não podemos negar que os hindus, os chineses, que também se utilizavam dos conhecimentos da geometria. Mas o grande diferencial aqui, que pegou esse conhecimento da geometria, sistematizou, organizou, teorizou, foi Tales de Mileto, filósofo grego do século VI e século VII, considerado o primeiro filósofo, matemático, astrônomo. Então ele sistematizou, deu caráter de racionalidade a esse conhecimento que já era utilizado na prática por muito tempo. Tudo bem, Tales de Mileto foi um cara genial. Há muitos mitos em torno da figura de Tales, mas não podemos negar que a sua contribuição foi de suma importância. Tá? Também não podemos negar aqui o filósofo Pitágoras. Pitágoras acreditava que o número era a base de todas as coisas.
E ele também organizou, sistematizou esse princípio matemático para dar uma ordem racional. Aqui eu quero destacar também a atenção para uma outra maneira, uma outra linha de busca desse conhecimento, que foi a medicina. E claro, com a medicina não posso deixar de citar o Hipócrates, em que até hoje é feito o juramento de Hipócrates, com uma base no princípio ético de atuação do médico. Então Hipócrates, considerado o pai da medicina, ele observou efeitos do clima, do meio ambiente e a repercussão disso na saúde. Era, de certa forma, uma busca por racionalizar aquilo que se já observava no meio. Era um processo de racionalização. E depois vem o filósofo genial, Platão. Eu quero até aproveitar para lhe esclarecer um pouco. Essa visão de Platão, ela foi de suma importância. Veja bem, Platão ele tenta conciliar o pensamento de dois opostos, Parmênides e Heráclito. Heráclito dizia que tudo é um movimento constante, o devir. Não há nada definido a não ser o movimento perpétuo e contínuo de todas as coisas, a mudança, a transformação. Ou seja, nada está sendo e está nessa mudança louca. Por outro lado, nós temos Parmênides, que vai dizer que o que tiver de ser já é, não tem negócio de mudança, nada vai vir a ser, não tem nada disso. E aí Platão queima ali os seus neurônios para resolver esse problema. E então ele organiza isso estabelecendo dois mundos. O mundo superior, inteligível, que era o mundo da razão, que é o mundo de Parmênides. Lá as coisas já são. Quando você olha, tá vendo? Lá aquela árvore ao fundo, como é que você sabe que isso é uma árvore? Platão vai dizer, porque você já contemplou lá nos céus, não diria céus, mas no mundo inteligível, a árvore de verdade. E aqui é só uma sombra dessa árvore. Olha que genial! Então Platão organiza esse mundo em constante mudança e um mundo que já está definido. E coloca eles para coexistirem. O mundo inteligível e o mundo sensível. Então Platão, de certa forma, faz ciência, porque ele organiza. E Platão dá uma ênfase muito importante à linguagem matemática para isso. Platão, ele dá importância à razão e à linguagem matemática como ambiente dessa razão. Quando ele diz o seguinte, lá na porta da academia dele, da escola de Platão, estava escrito assim, ó, não entra aqui quem não souber geometria. Olha só, você que pensou que filosofia era de humanas, não tinha nada a ver com isso. Para estudar na escola de filosofia de Platão, tinha que saber matemática. Senão nem entrava. Era o vestibular, nem entrava. Olha só, Platão atribuía tamanha importância à matemática pelo seguinte fato. A ideia de esfera. Por exemplo, pensa numa esfera, uma bola. Essa ideia de esfera, ela é abstrata, mas ela é perfeita. A bola não. Aquela bola velha, ela pode estar oval, ela pode não estar perfeita mais. Então Platão diz que a ideia, ela está mais próxima do perfeito do que a matéria. Tá certo? E aí o grande ápice dessa percepção platônica está no livro Timeu, aonde ele acredita que o ápice de tudo está com o demiurgo, que é aquele que cria tudo. Então o demiurgo contempla os modelos do mundo da ideia e cria as coisas aqui do mundo. Tá? E aí o mundo sensível, que é esse que nós vivemos, que é o mundo que a gente vê, que a gente ouve, toca, sensível, daí vem de sentidos, sensação. Não passa de uma cópia do mundo inteligível. Tá certo? Essa foi a ideia de Platão. Então Platão ele descreve o universo como um vivo, esférico, único e indivisível. E a Terra encontra-se no centro. Para Platão, a Terra estava no centro de tudo. Tá bom? Olha só. Em torno da Terra encontra-se o Sol, a Lua, os planetas, com movimentos circulares e uniformes.
Tá certo? Olha essas ideias, já muito antigas. Isso aqui nós estamos falando de século V, século VI, século IV a.C. Ele acreditava que tudo era formado por meio dos 4 elementos, terra, água, ar e fogo, ideia de Empédocles. Você pode conferir isso no conteúdo do primeiro ano agora, do início do segundo bimestre. Tem lá um vídeo sobre esses filósofos antigos, tá bom? Aí ele falava da união estreita entre natureza humana e natureza universal, o todo. As descrições de Platão nem sempre eram claras. Por quê? Tinha muitas alegorias, ele estava um pé muito próximo do mito ainda. Mas convenhamos, Platão foi bem longe, contribuiu bastante. Porque em Platão a razão tem seu primeiro elogio. Por quê? Platão, ele conseguiu dar atenção devida à razão. Mas ele teve um problema, porque ele exigiu dos seus discípulos que desprezassem a experiência, tratando esse mundo da experiência como um mundo falho, um mundo que não pode se ter certeza. E quem vai corrigir isso? É exatamente o discípulo de Platão chamado Aristóteles. Então Aristóteles, ele vai dizer o seguinte, falou, não pode deixar a experiência de lado assim. Então ele acredita que a experiência ela é importante. A razão é importante, mas ela pode ser obtida por meio da experiência. Então a matemática só diz quantidade, mas não explica a natureza, a essência das coisas. O Aristóteles ele tem uma percepção um pouco mais profunda que a de Platão. E aí ele estabelece o rigor da argumentação, chamada lógica. A física é muito importante aqui dentro do pensamento antigo, aristotélico, platônico e pré-socrático. Porque a física aqui ela é vista como a filosofia da natureza, ela engloba química, física, biologia, geologia, tudo aquilo que estuda a natureza. Aristóteles também traz algumas noções de metafísica, que é aquilo que está além da física. E aqui nós temos para Aristóteles o movimento como uma transição do corpo que busca o estado de repouso. Tá? E aí ele traz a teoria dos elementos, os corpos pesados, corpos leves. Os pesados tendem para baixo. Terra, água. E os leves, ar e fogo, tendem para cima. Então, a partir dessa teoria, Aristóteles cria a sua explicação para a queda dos corpos. Para explicar o repouso, não há necessidade. Eles não se importavam com a questão do repouso. Mas o que precisava ser explicado era o movimento violento ou forçado. Por exemplo, empurrar algo, o animal puxar uma coisa e assim por diante. Então a ciência grega, ela é portanto qualitativa. Ela não faz uso da matemática como se faz na modernidade hoje. Sua argumentação baseava-se na análise das propriedades dos corpos e nas suas essências. Neste caso, tá, nós temos aqui ainda uma contribuição ímpar de Aristóteles, que foi a biologia. Porque Aristóteles, ele fez descrições minuciosas dos animais, ele organizou, classificou, por exemplo, a classificação que ele fez de sanguíneos e não sanguíneos, que hoje pode ser entendida como vertebrados e invertebrados. Ele descobriu que a baleia é um mamífero, olha só. Então, como se vê para Aristóteles, o fim explica o meio, porque ele acreditava da seguinte maneira, tá? Que a árvore, ela existe para quê? A semente, ela contém em si uma árvore, e depois ela vai crescer e vai se tornar raízes. Então, para Aristóteles, esse fim vai definir o que é aquela coisa. Ou seja, a finalidade daquela coisa determina. Com isso, Aristóteles acaba indo parar numa ciência teleológica, ou seja, só da finalidade. Tá bom? Isso se rompeu com a ciência moderna. Então, a ciência de hoje, ela procura as causas por meio de conhecimento demonstrativo auxiliado pela lógica. Aqui dentro dessa visão, nós não podemos deixar de falar sobre a astronomia.
Os babilônicos já tinham um interesse pela astronomia, mas o grande ponto-chave aqui, que eu quero falar, é Ptolomeu. Ptolomeu, a sua obra foi de suma importância, porque Ptolomeu, ele foi um dos pais de um dos modelos astronômicos, o modelo de Ptolomeu, que foi baseado em Aristóteles e que foi um modelo que perdurou por muito tempo, até mesmo na Idade Média, tá? E durante a Idade Média foi meio complicado essa ciência, porque o rigor da religião começou a limitar muito e a igreja tornou-se soberana espiritual e a cultura greco-romana foi desaparecendo. Os monges eram únicos letrados em um mundo onde a maioria da população sequer sabia ler. E aí os conhecimentos passaram a ser guardados nos mosteiros. Só eles tinham esse conhecimento. Em vários momentos houveram manifestações culturais por quase 1000 anos da Idade Média, mas permaneceu por muito mais tempo essa idade das trevas, do obscurantismo. Mas nesse momento não podemos deixar de citar a contribuição dos árabes com Averroes. Tá? Averroes ele traz de novo ao cenário a discussão do modelo e das ideias de Aristóteles. Mas a ciência no mundo cristão ocidental, eu diria que aqui ela é tratada, essa ciência, como uma serva da teologia. Porque o objetivo, como se dizia, é crer para compreender e compreender para crer. Ou seja, a ciência, a filosofia eram servas da teologia. Mas nesse momento a herança grega ela é colocada de volta no panorama, tá? E aí a ciência medieval ela se recusou por muito tempo à experimentação. Permaneceu dentro da ideia grega de uma ciência qualitativa. O próprio algarismo romano, imagine você fazer uma conta de dividir em algarismo romano. É complicado, né? Mas já existiam os algarismos arábicos, que é o que nós conhecemos hoje, mas desde o século X, mas somente bem depois que eles foram agregados. E aí nós precisamos falar aqui de um outro grupo muito importante que foram os alquimistas. Os alquimistas, a alquimia surgiu como especulação de alguns artesãos metalúrgicos, tá? Que acreditavam ali na pedra filosofal. O que era a pedra filosofal? Eles acreditavam que poderia fazer a transmutação, que é transferir o espírito de uma coisa para outra, que as coisas tinham espírito. Né? E se você descobrisse a pedra filosofal, você poderia transformar qualquer coisa em ouro. Olha aí. E eles buscavam isso. Também esses mesmos alquimistas acreditavam aqui no elixir da longa vida, que eles poderiam descobrir uma substância que traria a vida longa, a eternidade, a eterna juventude. Tá bom? Mas olha só, para a igreja, essas práticas da alquimia, boa parte relacionada à ciência, eram consideradas heresias e eram punidas severamente pelo Tribunal da Santa Inquisição, né? E neste caso, alguns resultaram até mesmo em fogueira, mortos na fogueira. Exemplo disso, de fogueira, tá? Eu diria aqui que foi o Giordano Bruno, com uma ideia sensacional, interessante de reordenamento do modelo espacial. E depois nós tivemos Nicolau Copérnico, com o modelo copernicano, que foi revolucionário. E por último, Galileu Galilei, que foi um dos grandes pais da ciência moderna. Mas não posso deixar de citar Roberto Grosseteste, que fez uma classificação das ciências, e Roger Bacon, com uma adequação de um método matemático à ciência da natureza. Certo? Então veja só, finalizando aqui, nesse capítulo falamos de maneira muito importante sobre as concepções de ciência na filosofia grega, que se distanciaram das explicações míticas, buscando uma explicação mais racional para o princípio de todas as coisas. E essas teorias repercutiram na Idade Média, tiveram que enfrentar em dualidade a fé cristã, em escolas como a de Oxford, da onde surgiu Roberto Grosseteste e Roger Bacon, e correndo o risco
pesquisar era correr risco de vida. Então eu quero dizer para você hoje, vamos observar a nossa realidade. Ainda hoje se perduram ideias, por exemplo, não existem dúvidas do modelo hoje astronômico, da Terra em seu formato geóide, esférico, né? E aí tem gente defendendo a Terra plana. Então é momento de você começar a questionar, porque na Idade Média era, digamos, proibido questionar. E por isso que se avançou muito pouco. Então quando você vê uma verdade que parece induvidável, questione. Mas questione com fundamentos. Questione com base. Não venha com uma ideia louca que já foi refutada no passado, achando que está abafando. Procure observar quais são as bases da ciência. Pesquise um pouco sobre o que é o método científico e como é que a ciência chega às verdades, tá certo? A pandemia não acabou, cuide-se, responda a atividade que está lá na página, no final deste capítulo. Bons estudos e lembre-se, filosofar é buscar compreender aquilo que está além do que está sendo mostrado. Um grande abraço e bons estudos para você.